Torcedor apaixonado, segura essa. O Cruzeiro está prestes a escrever mais um capítulo gigantesco na sua história contra o Red Bull Bragantino. E não é qualquer capítulo. É mais um episódio de um domínio que já atravessa décadas e que pode continuar por muito, mas muito tempo. Agora eu te faço uma pergunta direta. Será que o Bragantino finalmente vai conseguir quebrar essa espécie de maldição dentro do Mineirão? Ou o Cabuloso vai simplesmente reforçar ainda mais essa sequência absurda e continuar impondo respeito por mais 30 anos? Fica comigo até o final, porque o que está por trás desse confronto vai muito além das 4 linhas e pode mudar completamente a forma como você enxerga esse jogo. O Cruzeiro entra em campo com muito mais do que 3 pontos em jogo. Estamos falando da manutenção de um tabu que já dura mais de 3 décadas. Algo raro no futebol moderno, onde tudo muda muito rápido. E mesmo assim, quando o assunto é jogar no Mineirão contra o Bragantino, a história praticamente não muda. O Cruzeiro domina, controla e impõe respeito. Isso transforma o jogo em algo muito maior do que uma simples rodada do Campeonato Brasileiro. É uma verdadeira batalha pela manutenção de uma supremacia construída ao longo dos anos. E quando a gente olha para esse confronto, é impossível ignorar o fator psicológico envolvido. Porque não é só o torcedor que sabe desse histórico. Os jogadores sabem, a comissão técnica sabe, todo mundo entra em campo com isso na cabeça. De um lado, o Cruzeiro carrega a confiança de quem está acostumado a vencer em casa contra esse adversário. Do outro, o Bragantino entra com o peso de uma sequência negativa que parece não ter fim. E isso, no futebol, faz toda a diferença. Muitas vezes, o jogo começa antes mesmo da bola rolar, e nesse aspecto, o Cruzeiro já larga na frente. Essa partida, válida pela 11ª rodada do Brasileirão, também representa uma oportunidade perfeita para o Cruzeiro embalar de vez na competição. É aquele tipo de jogo que pode marcar uma virada de chave. Uma vitória não só soma pontos importantes na tabela, como também fortalece a confiança do elenco e aproxima ainda mais o time da torcida. E quando o Mineirão está pulsando, a energia muda completamente. O adversário sente, o jogo muda de ritmo e o Cruzeiro cresce dentro de campo. Agora presta muita atenção nisso. O Mineirão se transformou, ao longo dos anos, em um verdadeiro pesadelo para o Bragantino. E não é força de expressão. Desde 1991, o time paulista simplesmente não consegue vencer o Cruzeiro jogando em Belo Horizonte. A única vitória aconteceu há mais de 30 anos, em um cenário completamente diferente, com outros jogadores, outro futebol, outra realidade. De lá para cá, o que se viu foi um domínio quase absoluto da Raposa. Os números deixam isso ainda mais claro. Em todos esses anos, foram várias partidas disputadas em Minas Gerais, com 6 vitórias do Cruzeiro e 2 empates. Nenhuma derrota, recente. Nenhuma quebra de padrão. É como se o roteiro já estivesse escrito antes mesmo da bola rolar. E isso vai criando uma aura, uma sensação de inevitabilidade. O torcedor acredita, o time acredita e o adversário começa a duvidar. E quando isso acontece, o jogo fica ainda mais favorável para quem já tem o controle da situação. Mas o mais impressionante não são apenas os números. É o que eles representam. Esse tipo de sequência cria um impacto psicológico que atravessa gerações. Jogadores mudam, treinadores mudam, elencos são reformulados. Mas o tabu continua. E isso passa a fazer parte da identidade do confronto. Quando o Bragantino entra no Mineirão, ele não está enfrentando apenas um time. Ele está enfrentando uma história inteira que joga contra ele e é exatamente aqui que entra o que podemos chamar de plano do Cruzeiro. Não é um plano declarado, não é algo que você vai ver em entrevista coletiva ou em coletiva de imprensa. É algo construído com o tempo, com consistência, com resultados. O Cruzeiro transformou o Mineirão em uma fortaleza, especialmente contra esse adversário. Cada vitória reforça essa ideia. Cada empate sem derrota mantém o tabu vivo. E cada jogo disputado aumenta ainda mais a pressão sobre o Bragantino. Esse plano, na prática, é a manutenção de uma superioridade que não é só técnica, mas também mental. O Cruzeiro entra em campo sabendo que pode vencer, que já venceu várias vezes, que o histórico está ao seu lado. Já o Bragantino precisa lidar com o peso de tentar fazer algo que ninguém consegue há décadas. E isso muda completamente a dinâmica do jogo agora. É claro que futebol não é feito só de passado. O presente também conta, e muito. O Bragantino chega organizado, competitivo, com um modelo de jogo bem definido. Não é um adversário qualquer, pelo contrário, é um time que pode complicar, que pode dificultar, que pode surpreender. E é justamente isso que torna esse confronto ainda mais interessante. Porque existe sempre aquela dúvida no ar, até quando esse tabu vai durar? Será que ele é realmente inquebrável? Ou estamos prestes a ver uma mudança histórica? E é exatamente essa incerteza que torna o jogo tão emocionante. De um lado, a tradição e o domínio. Do outro, a vontade de mudar a história. Para o Cruzeiro, a missão é clara: manter o controle, impor seu jogo e usar a força do Mineirão a seu favor. Para o torcedor,
É mais uma chance de ver o time reforçar sua identidade, mostrar sua grandeza e continuar escrevendo uma história de domínio dentro de casa. Porque não é só sobre ganhar um jogo. É sobre manter vivo uma sequência que já faz parte da história do clube. E se você está acompanhando até aqui, já deixa o seu apoio porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos como esse todos os dias. Se inscreve agora, ativa o sininho e não perde nada sobre o Cruzeiro, porque aqui a gente vive o dia a dia da Raposa de verdade. Voltando ao jogo, a expectativa é de um confronto intenso, disputado, com momentos de tensão e muita emoção. O Cruzeiro sabe da responsabilidade que tem, sabe que carrega um histórico pesado e sabe que não pode vacilar. Porque quanto maior o tabu, maior também é a pressão para manter o low. E do outro lado, o Bragantino entra com aquele sentimento de uma hora vai acontecer. Porque todo tabu, por mais forte que seja, um dia pode ser quebrado. E é exatamente isso que o Cruzeiro precisa evitar. Não pode dar espaço, não pode relaxar, não pode deixar o adversário crescer porque no futebol, basta um detalhe para mudar tudo. Um gol inesperado, um erro defensivo, uma falha individual e o que parecia impossível começa a se tornar real. E é por isso que esse tipo de jogo exige concentração máxima do início ao fim. Mas se tem uma coisa que o torcedor cruzeirense pode se apegar, é na força da história. Porque ela não mente. Ela mostra, jogo após jogo, que o Cruzeiro sabe como enfrentar esse adversário dentro de casa. Sabe como controlar, sabe como decidir, sabe como vencer. E é exatamente isso que pode fazer a diferença mais uma vez, a confiança de quem já passou por isso várias vezes. A tranquilidade de quem conhece o caminho e a força de uma torcida que transforma o Mineirão em um verdadeiro caldeirão. Agora eu quero saber de você. Será que o Cruzeiro vai manter esse domínio histórico e continuar essa sequência impressionante? Ou será que chegou o dia em que o Bragantino vai finalmente quebrar esse tabu? Deixa sua opinião aqui embaixo. Comenta o placar, quero ver o que você acha que vai acontecer nesse jogão. E claro, se você curtiu esse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Porque aqui tem vídeo novo sempre com tudo sobre o Cruzeiro. Porque uma coisa é certa, quando a bola rolar no Mineirão, não vai ser só mais um jogo, vai ser história sendo colocada à prova mais uma vez.